Tá carregando. Acho que já estamos. Tá boa a minha imagem, assim? Tá, sim. Agora só falta o Cássio. Olá. Olá, apareceu. Deu certo? Aham. Aí. Então eu acho que a gente já tá ao vivo, né? Cássio, eu já coloquei. Nossa, Cássio, sua imagem melhorou 100%. Sim. Era a minha internet, ela tava muito complexada ali, eu acho que eu dei um jeito agora. Que é excelente. Então, eu já coloquei do live, então já estamos ao vivo, gente. Há um minuto, já Que tem chique. pessoas nos assistindo. Agora eu consegui visualizar. Então, eu acho que a gente já pode começar, né? Sim. Então, boa tarde, né, para todo mundo. Estamos aqui com a Ana Carolina, com o Cássio, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o fazer sanitarista e conversar também sobre vulnerabilidade na pandemia entre consultórios de rua e organização civil. Então, eu vou passar a fala, primeiro às damas, né? Primeiro a Carol. Por favor, se apresente para a gente. Boa tarde, eu sou Ana Carolina, formada em saúde coletiva pela UNB, Campus Ceilândia, e atualmente estou como consultora de cooperativa de catadores. Certo. Bem-vinda, Ana Carolina. Obrigada, é um prazer imenso. Eu acho que o microfone do Cássio está desligado. Liguei, deu certo. Então, eu sou o Cássio, sou graduado em saúde coletiva pela UNB Ceilândia. Isso vai fazer uns 3 anos já. Atualmente eu sou coordenador desse coletivo, né, que é o Observa Pop Rua. Estou fazendo mestrado em desenvolvimento, sociedade e cooperação internacional e estou trampando num projeto sobre saúde da mulher rural, em que a gente está tentando montar um perfil sobre essas mulheres e desenrolar algumas linhas de cuidado para desenvolver um curso depois. Legal. Então, muito bem-vindo, Cássio. É um prazer imenso estar aqui participando com vocês. Tive a oportunidade de estar como convidada e eu acho que é muito importante, e até então eu nunca tive a oportunidade de falar um pouquinho, né, desse fazer sanitarista. Então, eu achei muito bacana a oportunidade que nós temos de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né? Então, seguindo a ordem aqui, pode ficar super à vontade, Carol, para falar um pouquinho, né, desde a sua trajetória acadêmica, como que você chegou até o curso de saúde coletiva. Aqui somos os 3 da UNB, Faculdade de Ceilândia, né, uma Prata da coincidência. casa, né? Né, estando da casa. Então, assim, fala um pouquinho como que você chegou na UNB Ceilândia, né, um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica para a gente. Tudo bem. Então, cheguei como acho que a maior parte dos colegas chegam, né? A gente chega sem saber direito o que é saúde coletiva, e a partir do momento que a gente conhece, a gente decide que é isso que a gente quer para a vida. Eu entrei bem novinha, entrei com 16 anos, eu ainda estava cursando ensino médio quando eu entrei, e desde o início eu me apaixonei assim, por algumas áreas. Inicialmente, quem me chamou a atenção foi a epidemiologia, e aí, no segundo semestre, eu já estava como monitora, fiz várias monitorias nessa questão do lado da epidemiologia, mas quando chegou também na parte da saúde do trabalhador, da vigilância à saúde, foi algo também que me apaixonou.
E a gente, né, graças à universidade, a gente tem que agradecer muito as oportunidades que a gente tem. Então, eu consegui ser extensionista do projeto Pare, Pense e Descarte, que foi onde eu realmente encontrei aquilo que me apaixonava, que era a questão da saúde ambiental e a questão da saúde dos catadores de materiais reciclados. E aí eu falei, não, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou me encontrar. E aí pude eu participar de vários congressos, de vários seminários, levando artigos, participei do PIBIC. Então, assim, foi uma experiência realmente muito rica e marcante na minha vida, ter cursado saúde coletiva e ser sanitarista. Ah, que bom, Carol, muito bacana. Eu também, né, me identifiquei basicamente pelo saúde e meio ambiente, e é uma área que eu também trabalho hoje e gosto muito. Então, agora eu vou passar a palavra para o Cássio dizer para a gente um pouquinho como foi essa chegada dele na saúde coletiva, na UNB Ceilândia, como que foi essa experiência acadêmica dele. Tá bom. Claro. Eu entrei na saúde coletiva em 2013 e 1, né? E eu entrei muito novo também, um pouquinho mais novo que a Carol, eu tinha uns 16 anos. E, ao contrário, eu não cheguei na saúde coletiva, eu cheguei meio de paraquedas, porque eu imaginava que fosse um pouquinho diferente, mas eu escolhi o curso que eu queria fazer na UNB, pensando que eu queria um curso de saúde e pensando que eu queria um curso que aproximasse saúde de administração ou de gestão. E a saúde coletiva foi o que pipocou nas várias buscas da internet que eu fazia na época, né? É um momento que a gente fica muito inseguro e atrás do que fazer, né, depois do ensino médio. E aí eu entrei na saúde coletiva imaginando basicamente uma gestão em saúde e encontrei um campo gigantesco com várias coisas além da gestão, né, em que a gestão é literalmente um grãozinho de areia do que compõe a totalidade do que seria a saúde coletiva. E aí, dentro da saúde coletiva, conheci muita coisa. Minha trajetória acadêmica me apresentou várias possibilidades, né? E dentre estas, a que mais me chamou a atenção acabou sendo as ciências sociais, né? Eu sempre me aproximei um pouco mais do que as ciências sociais têm para contribuir dentro da saúde e, por consequência, dentro da saúde coletiva. Então, desde o comecinho da graduação, eu sempre me relacionei bem com as matérias que tinham relação com isso, né, ou que tratassem desse assunto. E sempre que era uma matéria que não tratava, eu tentava correlacionar de alguma maneira, incluindo epidemia, gestão do trabalho, entre outras. A minha trajetória acadêmica, principalmente na graduação, foi o que me levou para o que eu sou hoje, né? Hoje eu faço mestrado e a trajetória acadêmica meio que me demonstrou que dentro da saúde coletiva e que dentro do que eu estava estudando, eu me interessava mais em continuar estudando e continuar entendendo melhor a realidade de saúde, a realidade social e como elas se relacionavam, do que de sair da graduação entendendo isso como importante e buscar um trabalho relacionado a priori, né? E aí, essa trajetória acadêmica voltada para a pesquisa e para a extensão, incluindo diversos projetos já relacionados à população de rua e à vulnerabilidade, foi o que contribuiu, né, para o que, de certa forma, eu posso chamar de trajetória de vida, de trajetória de trabalho depois da graduação. Mas a minha trajetória acadêmica é muito isso, assim, muito voltada para ciências sociais, muito voltada a entender as ciências sociais em saúde dentro das suas áreas correlatas, né, e de tentar estudar isso de maneira a contextualizar melhor para minha, tanto para o meu entendimento, tanto para o que eu entendo das outras áreas. Basicamente isso. Legal, Cássio. Parabéns pela sua trajetória. A Tâmara comentou que a minha voz está um pouco baixa, então eu vou tentar falar um pouco mais alto. E aí, Tâmara, me dá um oi para saber se, um ok para saber se a minha voz está mais alta agora. E aproveitando, a gente tem uma pergunta para a Carol, na verdade, assim, um questionamento. Você falou do projeto Pare, Pense, Descarte. Então, assim, muitas pessoas não conhecem. Tem como você falar um pouquinho para a gente
como que era esse projeto, né? Como que ele surgiu lá na UNB Ceilândia, que dimensão ele tomou, tem como você contar um pouquinho para a gente? Sim, o projeto Pare, Pense e Descarte iniciou no ano de 2010. Iniciou graças a um grupo coletiva que se viram preocupados. Então, eles falavam como nós somos acadêmicos, como nós somos universitários, e estamos vendo a disposição dos resíduos da universidade sendo feitos de qualquer forma. Então, começou uma preocupação com a questão dos resíduos sólidos gerados pela FCE. Esse grupo de estudantes foi o contrário, né? Não foi o professor que procurou, eles que procuraram os professores para iniciar o projeto. Então, o projeto começou a procurar também cooperativas de catadores que pudessem receber esse material e ter, de certa forma, alguma assistência, algum olhar da universidade. E aí eles firmaram parceria com algumas cooperativas, entre os catadores. A Carol travou? Travou eu acho que a internet dela, talvez. Eu vou esperar. Carol, tá ouvindo a gente? Acho que voltou. Carol? Carol? Oi, Carol? Carol? Carol, você me ouve? Gente, travou? Travou. Isso. Vinha travado, mas... Ficou preto. Aí eu não sei onde parou. Não, então, você estava falando em relacionado Que os sobre a alunos estavam preocupação buscando e tal, dos dos alunos catadores. e a disposição final dos resíduos, né, da universidade. Então, eu acho que... Tá. Então, vamos continuar. Então, os alunos começaram a procurar professores e aí vários professores foram assumindo. Eu entrei em 2013 no Pare, Pense e Descarte. Assim que a professora Vanessa Cruvinel, que até hoje é a coordenadora do projeto, que hoje se tornou programa, quando ela assumiu, aí ela procurou novos alunos para integrar e foi quando eu entrei. E aí foi onde eu consegui, né, ser bolsista pelo projeto, foi algo que me ajudou muito financeiramente, porque todos sabem, né, que estudar na universidade pública tem também seus desafios, né, que a gente acaba ficando o dia inteiro, precisa também de uma certa renda. E mais do que essa renda, esse projeto me proporcionou, assim, muitas oportunidades, que foi participar de congressos, foi estar junto com os catadores, porque a gente inicialmente fez um diagnóstico situacional dos catadores. Então, a gente foi mesmo nas usinas, nas cooperativas, para conhecer a realidade deles, para iniciar uma atuação. E a gente viu várias demandas básicas mesmo, de hipertensão arterial, de catadores que nunca nem tinham feito nenhum teste de glicemia capilar, não sabia se tinham diabetes. Assim, há anos não procuravam. E foi quando a gente começou as articulações. Então, a gente conseguiu uma parceria muito bacana com o consultório de rua de Ceilândia, que ia até a cooperativa e que vai até hoje, é uma parceria que a gente tem firmado até hoje com os catadores. Então, assim, saúde da mulher é bem assistida. As catadoras têm prioridade, assim, elas falam que a gente tem prioridade com esses doutores aqui, porque eles entendem a realidade, eles vão na cooperativa para atender, né, os médicos, os enfermeiros. Então, assim, foi algo que a gente pleiteou e que a gente conseguiu, foi muito positivo. Então, assim, o projeto, ele integrava alunos dos vários cursos da FCE. Então, assim, a gente tinha ali dentro, já começava a trabalhar em equipe, que eu acho que é muito importante para a nossa formação, né? O que a FCE tem de diferencial, eu acho que o projeto também conseguiu ter. Então, a gente consegue ter uma visão melhor, né, do atendimento, do ser humano, quando a gente trabalha em equipe. Com certeza. Legal. Então, assim, nessa linha um pouquinho, né? Se o Cássio quiser complementar e, de repente, destacar algum projeto que talvez ele tenha participado lá na UNB Ceilândia, que para ele foi marcante, né? Assim como para a Carol foi o Pare Pense,
para mim, lá na época, foi o agente ambiental Mirim, que aí já o trabalho já era com crianças em escolas lá do Sol Nascente, trabalhar com essas crianças para que elas fossem, né, agentes multiplicadores de práticas ambientalmente, né, saudáveis. Então, para mim, foi o agente ambiental Mirim. Para Carol, Para e Pense, que já era um trabalho bem direcionado com os catadores. Cássio, você teve algum projeto marcante na universidade? Tive sim, na verdade, já desde o segundo semestre, mais ou menos, eu comecei a me aproximar de um projeto de extensão que chamava Quero Ouvir a Sua Voz, que era um projeto com população em situação de rua, que na época tinha à frente uma outra estudante, que era a Juliane, né, que hoje ela já não trabalha mais diretamente com população em situação de rua, mas à época era, de certa forma, uma liderança de estudantes que trabalhava com o tema, né? Era um nome de estudantes muito lembrado, e é ainda hoje uma profissional espetacular. E aí, me aproximando desse projeto, que à época era coordenado pelo professor Pedro Jabu, comecei a me aproximar da ideia de trabalhar com vulnerabilidade e saúde, né? Entendendo, por exemplo, que o fato de conversar com alguém em situação de rua, ao mesmo tempo que era um processo social de se relacionar e etc., era também fazer saúde, assim, uma conversa era fazer saúde, né? E esse projeto me abriu as portas, tanto para a ideia de trabalho de campo, para a ideia de pesquisa, mas principalmente para a ideia de extensão, né? De qual o papel da universidade enquanto ator de impacto junto à sociedade, né? E como esse papel é importante, tanto para a universidade, porque de certa forma, uma obrigação, o mínimo que a gente pode fazer enquanto universidade é devolver parte do nosso conhecimento, aprender e produzir junto com a comunidade, e é importante para a comunidade também, porque ela espera, de certa forma, algum retorno, né, da universidade. O mínimo que a gente pode fazer é isso. E aí esse projeto, ele começou a me dar esses links, né, esses starts, assim, do que eu achava interessante dentro da pesquisa e do que seria interessante entender dentro dessa relação pesquisa de extensão. Aqui a Tamara está falando que, caso você começou na graduação a se dedicar com grupos vulneráveis, conta um pouco como foi. Foi dentro desse processo, assim. Na verdade, eu sempre tive esse interesse, né, de entender melhor a realidade das pessoas vulneráveis. Porque há sempre um discurso muito, como é que eu posso dizer? Um discurso muito estereotipado do que é um estado de vulnerabilidade social e do que leva essa pessoa a esse estado. E aí, essa aproximação na faculdade, ela veio somando com esse interesse que eu já tinha e na ideia de abrir umas portas novas, né, que até então eu não tinha ideia de que existiam e que poderiam somar tanto para minha graduação, tanto para minha vida, né, tanto para mim como pessoa. E aí essa aproximação, como eu disse, começou a partir desse projeto com a Juliane, com o professor Pedro, e a partir daí se multiplicou, né? Depois que o projeto teve fim, eu fiz PIBIC com isso, participei de outros projetos de pesquisa, participei de observatórios, que acabou culminando no que é o Observa hoje, e hoje faço mestrado relacionado à população de rua e ao consultório na rua, né? Então, a relação parte daí e segue de maneira exponencial. Ah, muito legal, Cássio. Parabéns mais uma vez. Núbia, eu queria muito que você falasse um pouquinho do projeto dos Agente ambiental, Mirim. agente ambiental Mirim. Porque você falou que é na Ceilândia, né? Queria que você explicasse um pouquinho como que acontecia. Sim, então, o agente ambiental Mirim nasceu do Paripense Descarte, né, que já é o programa, e aí surgiu o agente ambiental Mirim, no qual a gente criou um grupo de voluntários e a gente fazia visitas a escolas do Sol Nascente, aquelas escolas assim bem menos assistidas pela população, ficava assim basicamente em uma área bem afastada mesmo, no sol nascente, pôr do sol ali. E aí a gente levava educação ambiental e educação em saúde para essas crianças, né? A gente trabalhava a questão da dengue, né, da prevenção. A escola ela era rodeada de lixo,
Então, a gente fez um trabalho também com os professores em relação a fazer esse mutirão, essa limpeza ao redor da escola, e aí a gente mostrava para os alunos como que a gente prevenia essa doença. Eu gostava muito de falar para eles que quando eu tinha a idade deles ali, de 5, 6 anos, eu já ouvia falar da dengue, né? Já tinham pessoas morrendo pela dengue por conta dessa doença. Então, aí eles ficavam assustados, né? Então, a gente conversava através de dinâmicas, através de oficinas. A gente falava também da questão sanitária para eles, né? Sanitária e hídrica, mesmo porque a gente atendeu uma escola, uma das minhas pesquisas foi uma escola que foi construída em cima de uma nascente. Então, assim, minava água no pátio da escola, entendeu? E aí essas crianças, mas da onde que vem essa água? Peraí, você está falando para a gente que a gente tem que cuidar das nossas nascentes, a gente tem que economizar água, a gente tem que cuidar dos nossos resíduos, tudo isso. Por que essa escola foi construída em cima de uma nascente, então, né? Aí eu lembro que isso me impactou muito também. Então, assim, o nosso trabalho era mesmo fazer oficinas com essas crianças para que elas se tornassem mesmo multiplicadoras dentro da casa delas, né? Na comunidade delas. Então, assim, foi um trabalho agregador, o Paripense Descarte com os adultos e nós com as crianças, que são sementinhas, né? Que ali estão germinando para daqui a pouco, quando elas estiverem grandes, crescer já com essa cultura de cuidado, né? Com o meio ambiente, que consequentemente vai trazer saúde para a casa delas. Então, basicamente foi isso. Obrigada, Cássio, pela oportunidade. Eu acho importante comentar também, né, Nubia, uma experiência que a gente teve, que foi de formação dos agentes ambientais mirins para os filhos dos catadores, que a gente fez lá na Recicle a Vida, que foi muito bacana, assim, porque a gente via que os filhos dos catadores, os catadores relatavam, né, que os filhos tinham preconceito da profissão dos pais, não falavam que o pai trabalhava lá, porque essa questão do trabalhar com o lixo é algo que traz um sentimento negativo, né? Por isso que a gente fala sempre material reciclável, resíduo sólido, porque o lixo traz uma ideia negativa. Então, a gente fez o contrário, a gente trouxe as crianças para a cooperativa, lá para a Recicle a Vida, e uma catadora, juntamente com os estudantes do Paripense e do Agente Ambiental Mirim, estiveram com eles mostrando quais eram as fases do resíduo, o que o pai deles fazia. E foi muito legal porque uma catadora fez esse percurso com eles. Então ela falava assim: olha, o seu pai é o responsável pela prensa. Então, assim, ele fica aqui prensando o material. A gente consegue mandar esse material para São Paulo só porque tem o seu pai aqui. Porque se não fosse ele, a gente não mandaria. E aí a gente levou eles para algumas salas, porque lá tem uma estrutura bem bacana, sabe? A Recicle a Vida, lá em Ceilândia. Então, ela tem uma estrutura de sala para curso. Então, a gente usou para fazer. Então, nós, juntamente com os alunos do projeto, que eram da terapia ocupacional, os alunos fizeram brinquedo com material reciclável para eles. Então, mostraram vídeo, fizeram trabalhos manuais. E, ao final, eles receberam um certificado como agentes ambientais. Então, isso para a criança tem um valor, assim, e a gente sabe que vai marcar a vida dela. E os próprios catadores depois relataram o quanto foi significativo no contexto familiar deles essa questão. Então, a gente vê a relevância, né? E, assim, foi uma parceria excelente para o projeto, para a cooperativa, para os alunos. Então, assim, todo mundo saiu ganhando. Legal. Até um comentário da Luana aqui agora, ela dizendo que realmente esses compartilhamentos e construção de conhecimento junto às comunidades fazem a diferença na vida dos acadêmicos e da população atendida, né? Então, a gente está lá ensinando e aprendendo com eles também. Sim, o processo é esse, né? Até porque, por exemplo, isso ajuda muita gente a quebrar desde a formação a ideia de que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente vai ensinar o que a gente vai ensinar a fazer. Assim, às vezes a comunidade tem muitas formas de fazer que a gente, enquanto acadêmico, sonha em chegar. Né? Que a gente não consegue, por exemplo, chegar com conhecimento formado pensando que vai fazer acontecer, às vezes a gente quebra a cara, né? Essa produção em conjunto, como diria uma professora muito famosa nossa, essa produção junto com
é o que faz a diferença, né? Legal, verdade. Então, meninos, assim, aproveitando esse legado que a saúde coletiva deixou para a gente, né? Para vocês, o que é a saúde coletiva? De que forma que a saúde coletiva impactou, né, na vida de vocês? O que ela é para vocês? Então, primeiro a Carol, depois a gente passa a fala para o Cássio. Eu acho que, independente da área, assim, que a gente atuar, do setor que a gente tiver, a gente vai entender sempre a saúde coletiva como um potencial para transformação. Então, assim, com a saúde coletiva, a gente consegue o desenvolvimento de muitas políticas, assim, sejam políticas de saúde, sejam políticas intersetoriais. Então, assim, essa questão da construção, eu acho que é o que marca, eu acho que é o que diferencia, porque não existe fórmula para fazer a saúde coletiva. A saúde, ela vai acontecer conforme as necessidades, conforme as demandas daquela população e conforme os recursos que a gente tiver. Então, eu acho que a gente consegue ser agente de transformação por ter essa formação. Então, assim, com certeza marcou muito a minha trajetória, marca muito a minha vida. E qualquer função que eu assumi, eu sempre levei algo da saúde coletiva como muito importante. Eu vi muito, porque eu lembrei agora, eu tive a oportunidade de fazer no último semestre o estágio lá no Ministério da Saúde, né? A gente fazia o estágio obrigatório. E eu pude fazer no Núcleo de Desenvolvimento Sustentável do Ministério. E eles falavam, nossa, o quanto é importante ter vocês da saúde coletiva aqui. Porque a formação das pessoas lá era em biologia, em áreas, assim, mais diferenciadas. Então, eles falavam o quanto vocês trazem, né, um novo paradigma, um novo conceito para o nosso setor. E assim que a gente saiu, assim que eu formei com a Nubia, eu até fiquei chateada, porque eu queria ter feito estágio lá, abriu oportunidade para estagiário no SLU, no Serviço de Limpeza Urbana. E é um campo que até hoje eles têm estagiários lá, da FCE. E o pessoal da SLU, assim, não larga os estagiários. Eu tenho colegas trabalhando lá que falam, eles trazem a transformação. É uma visão diferente, é uma visão para os catadores, para os garis, muito importante. Então, assim, qualquer área que a gente tiver, eu acho que a gente é agente de transformação pela saúde coletiva. Ah, legal. E é exatamente isso. A sensação é essa, Carol. Cássio, por favor, conte-nos um pouquinho, assim, o que é a saúde coletiva para você na sua vida, qual talvez o impacto, quais os benefícios, quais seriam, né, os percalços. Conte para a gente um pouquinho. A saúde coletiva, eu interpretei a saúde coletiva de muitas formas desde que eu comecei a fazer saúde coletiva como graduação, né? E hoje em dia, a forma como eu vejo, principalmente por causa de alguns debates dentro do Observa, eu interpreto a saúde coletiva como um campo de estudos, originalmente, que tem vazões como nenhum outro campo de estudo tem para a prática, assim. E dentro dessa ideia, né, de que é um campo de estudo e que tem um campo de prática muito, muito potente, ela seria um campo de prática e, consequentemente, um campo de estudos para o cuidado, né? E para o cuidado coletivo. E daí, saúde coletiva, né? E aí, como campo de prática para o cuidado, várias são as formas de fazer ou de cuidar, né, dentro desse campo de prática. O principal, eu acredito, seja o fazer em redes, assim, né? Eu acho que a saúde coletiva tem uma capacidade ou o bacharel em saúde coletiva tem uma capacidade para atuar em rede que eu como sanitarista atualmente, né, percebo de maneira inigual em nenhum outro profissional, né? Não, digamos assim, desqualificando outros profissionais, muito pelo contrário. Eu acho que essa é uma das capacidades que caracterizam o fazer do sanitarista, né? É um cara que é capaz de articular redes para o cuidado, né? E isso pode ser coordenando equipes multiprofissionais, pode ser atuando sozinho dentro de uma SVS, por exemplo. De todas as formas, o objetivo do sanitarista, de alguma maneira, vai ser desencadear algo para o cuidado, né? De alguém ou de alguma coletividade. E aí, partindo dessa ideia, por exemplo, partindo dessa ideia, eu desenvolvo o meu mestrado,
que é para entender as práticas de cuidado do consultório na rua, né, atualmente. Porque o consultório na rua ele tem uma prática de ação junto à população em situação de rua que ela oferece cuidado para essa população como nenhum outro profissional de saúde ou serviço oferece para os seus usuários. É de uma maneira tão aberta e tão na rua que às vezes o próprio governo tem dificuldade de entender aquilo como cuidado. E é um fazer que eu vejo muito próximo do que o sanitarista poderia estar fazendo em diversos lugares. Então, a saúde coletiva, para mim, se aproxima muito disso, de uma prática para o cuidado coletivo. Opa! Certo, Cássio. Muito obrigada. E assim, hoje, nesse contexto, né, da pandemia, tudo que a gente está vivenciando, que a gente sabe o quanto o profissional sanitarista poderia ou pode, né, na verdade, estar atuando, colaborando de alguma forma. Como que vocês acham agora, nesse contexto, assim, como que vocês acham que vocês poderiam estar trabalhando, né, colaborando para esse momento? Carol, primeiro, não sei assim se deu para entender. Bom, é um momento assim que está sendo chamada muita atenção, né, para os profissionais da saúde à frente da pandemia. Mas a gente não vê, assim, tanto uma aproximação do sanitarista formado em saúde coletiva, graduação. Mas, assim, eu não estou atuando diretamente, né, na área da saúde, mas eu acho importante falar como está a minha atuação com o meu grupo. Então, as cooperativas foram fechadas no dia 20 de março, aqui no Distrito Federal, por um decreto do governador, devido à questão do risco que esses catadores estariam sofrendo, né, no seu cotidiano de trabalho. Nós temos catadores que atuam nos mais diversos níveis de cooperativas, desde cooperativas estruturadas, eles trabalham com material que eles mesmos coletam e que eles mesmos educam a população para que separe corretamente, até catadores que trabalham nas ruas e que recebem materiais da coleta convencional, que é a coleta normal de materiais, né, em geral. Então, assim, vem até resíduos orgânicos para eles fazerem a triagem. Então, assim, o risco era altíssimo. Então, foi feito esse decreto, eles pararam as atividades. Então, eu não parei o meu trabalho, né? A gente foi buscando medidas, porque os catadores queriam voltar a trabalhar, uma vez que os benefícios do governo não foram bem acessados para todos, nem todos tiveram acesso. Então, eu ficava entre duas questões muito complicadas, né? Que era a questão deles pleitearem o retorno, mas eu também pleiteava que eles tentassem ficar em casa, buscando medidas para que eles ficassem naquele momento inicial, porque estava todo mundo perdido e eu tinha muito medo do adoecimento desses catadores. Bem no início da pandemia, a gente teve um catador que ficou muito ruim devido ao Covid, ele ficou muito mal, foi para UTI, e a gente precisou dar uma assistência a ele e à família, mas, ao mesmo tempo, eles me pediam para voltar. Eles não pediam só a mim, mas eles pediam ao SLU, ao governo do Distrito Federal, porque eles queriam voltar, porque a vida deles era trabalhar. E aí a gente também tinha uma questão muito séria, né, que envolvia a vida deles e envolve também a questão do aterro sanitário e da quantidade de resíduos que estão sendo despejados, uma vez que eles não estavam trabalhando. Então, eu vi muito a nossa atuação e eu falei, nossa, eu queria tanto uma equipe de sanitaristas me ajudando aqui, porque a gente fez um plano de segurança e risco para esses catadores. Que era o quê? Para minimizar os riscos e trazer maior segurança durante o labor deles, né? Durante o cotidiano de trabalho. Então, assim, além dessas medidas que são normais, que já são, né, noticiadas, que já também precisar de medidas que fossem relacionadas à área deles, à área dos resíduos. E aí a gente vê a importância da nossa área, da saúde coletiva, porque é você conversar com a comunidade. Não era só a gente impor. Então, eu conversei muito com eles, a gente dialogou muito, e esse plano, ele veio como resultado de uma construção mesmo com o sujeito. Então, eles me falavam, olha, essa máscara aqui não dá para usar, esse EPI aqui não dá para utilizar, mas tem uma forma que a gente faz que a gente pode conseguir. Então, vamos fazer distanciamento diferente na esteira? Eles estão pedindo 1,5 metro, vamos fazer 2, porque a gente consegue, a gente faz mais um turno de trabalho.
Então, assim, eu vi muito essa questão da importância do trabalho coletivo, né? Da construção coletiva, que eu acho que, assim, a nossa formação nos proporcionou, nos transformou. Certo, obrigada, Carol. E isso era justamente isso, né? No contexto em que você está vivenciando hoje, como que seria, como que você estaria atuando, né? Junto com esse processo de pandemia que estamos vivendo. E também é importante ressaltar que as cooperativas estão apresentando um plano, né, para a vigilância sanitária, um plano de retorno Isso, para um plano de retorno. Então, assim, os resíduos teriam que ficar de quarentena também. E, além isso, disso, eles teriam que apresentar um plano de que eles são capacitados para estarem continuando com essa triagem. Então, assim, algumas isso. cooperativas já foram, né, inclusive aceitas, né, o plano já foi aprovado, elas vão voltar tomando todo o cuidado possível, sabendo que vamos, né, colocar aí uma observação que é muito importante, quem está nos assistindo, essa questão do nosso cuidado com o descarte, né, porque vai parar nas mãos deles, principalmente as pessoas que estão contaminadas, né, não mandar os Isso. materiais para reciclagem. As pessoas que estão contaminadas, é importante amarrar bem o saco, colocar dentro de outro borrifar um álcool 70 e colocar para coleta convencional, para que não chegue de fato, né, nas mãos desses catadores. A gente tem É, agora um papel muito importante. e além E disso, aí, também não descartar máscaras, né, lenços que utilizou para higiene. Então, assim, essas questões são medidas muito importantes. É pensar que esse resíduo ele vai estar sendo selecionado por outra pessoa. E por outra pessoa que tem uma família, por outra pessoa que muitas vezes vai para a cooperativa de transporte público porque não tem veículo. Então, são questões que a gente precisa pensar e eu acho assim, trazer um novo contexto, né, desse pensamento realmente coletivo, desse pensamento no outro. verdade, só para, antes de passar para o Cássio, só fazer uma propagandazinha aqui. A gente está, eu trabalho na ADASA, né, Agência Reguladora de Águas, e aí em parceria com alguns órgãos do GDF, como o SLU, IBRAM, a SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente, tem uma campanha que é Continue Acertando, ou seja, não deixe cair aquele hábito que você tem da separação e com cuidado com os resíduos na sua casa, ou na rua, em qualquer outro lugar. E aí, dentro dessas redes sociais, tem os videozinhos de no máximo 1 minuto de campanha mesmo, de conscientização. E o próximo vídeo que vai ser lançado, sou eu quem vou gravar esse próximo. Estou aqui preparando o meu espírito, que é justo Legal. falando sobre máscaras e luvas, né, sobre esse descarte. Então, se vocês quiserem acompanhar essa campanha, divulgar para as pessoas, e agora a gente já está trabalhando uma outra parte que é justo desse retorno das cooperativas, né, aumentar intensificar essa campanha para que as pessoas realmente continuem tendo essa consciência. Então, assim, passando a palavra para o Cássio. Cássio, como que você percebe a pandemia e produção do cuidado com os grupos vulneráveis neste momento? Cara, essa é uma pergunta de uma complexidade assim gigantesca. Ó, a Tâmara, viu, me instigando, eu vou Isso é a Tâmara, confessar. né? Rapaz, isso tem cara de Tâmara mesmo. E é porque, Assim, né, assim, você pode se sinta à vontade, né? Como você percebe a pandemia na produção do cuidado com os grupos de vulneráveis, você pode estar falando também como no que você está se dedicando agora, como pensar, né, em articulações com a sociedade civil, com o público tal, para poder alcançar esses grupos vulneráveis. claro. Parando para pensar assim de maneira um pouquinho mais objetiva,
Se a gente pensar o cuidado em saúde com populações vulneráveis em tempos fora da pandemia, a gente tem um cenário que é desastroso até certo ponto, né? A gente tem, por exemplo, alguns serviços específicos. Pensando a população de rua, a gente tem alguns serviços específicos e esses serviços específicos são atualmente insuficientes. Eles são muito úteis, mas eles são insuficientes. E isso é um fato, né? É uma realidade. Então a gente pensa isso dentro da pandemia, fora, por exemplo, estados como o DF, que tem epidemias sazonais de dengue e outras arboviroses, a gente tem uma situação que é quase de calamidade, né? É uma situação improvável, impossível de se resolver com os recursos que o governo federal tem disponibilizados para isso. Entretanto, a gente tem que destacar alguns pontos de possíveis estratégias, digamos assim, né? E essas estratégias, basicamente todas, levam em consideração a sociedade civil. E aí, quando eu falo a sociedade civil, eu falo ONGs, movimentos sociais de todos os espectros, pessoas de bom coração que olham as pessoas em situação de vulnerabilidade e querem fazer algo, e que de alguma forma fazem algo, né? Dentre essas pessoas, eu vou citar aqui, por exemplo, a Vânia, que é uma parceira nossa do Rio de Janeiro. A Vânia, no Rio de Janeiro, dentro da pandemia, ela tem ajudado pessoas em situação de rua de todas as formas que ela pode, né? Seja articulando com outros parceiros institucionais, e aí vem consultório na rua, e CRAS, CRES, etc., seja com parceiros da sociedade civil também, né? Outras pessoas que tentam trabalhar com população em situação de rua, alguns parceiros do movimento que estão dispostos a ajudar. Então, dentro dessa situação, eu vejo pessoas ou ações advindas de pessoas como a Vânia, que estão ali representando a sociedade civil. Essas ações são, até certo ponto, mais úteis e abrangem mais pessoas do que as ações institucionais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que destacar que o governo fez algumas ações também, de maneira emergencial. Aqui no DF, a gente tem, por exemplo, o albergue emergencial que foi feito no... Eu esqueci o nome, no Autódromo de Brasília, que, de certa forma, é uma resposta de cuidado para a população em situação de rua na pandemia. Mas é uma resposta muito dura para uma população, por exemplo, que já é desconfiada de tudo que vem do Estado. Então você chega, põe uma plaquinha e fala que é um albergue e acha que as pessoas vão chegar e vão ser acolhidas naquele espaço, né? É uma situação que não é resolvida com ações desse tipo, né? Seriam necessárias ações mais estruturais, de mais longo prazo, envolvendo mais atuação de ponta, mas isso é, assim, muito improvável de acontecer, seja agora, na pandemia, seja em outras situações. Parando para pensar também o papel assim, como eu vejo, né, que seria uma atuação interessante, eu cito aqui a live que a gente fez com o Merri, que o Pedro e a Tâmara fizeram, é provavelmente a live que a gente mais cita em todas as oportunidades, mas ele fala de um rolê que é sair dos hospitais, sair dessas instituições mais paredão, que ficam atrás, que são retaguarda, e desenvolver um cuidado mais diferente, mais voltado à atenção básica, né? E aí, nesse caso, pensando em populações vulneráveis, seria ampliar equipamentos de ponta, tipo consultório na rua, e ampliar a atuação de outros equipamentos que são de ponta também, como centro de saúde ou CRAS. E aí, ao ampliar esses serviços, você acabaria acompanhando a população na ponta, né, incluindo a população vulnerável. Essa talvez fosse a saída mais funcional para pensar uma atenção de qualidade e eficiente para a população vulnerável. Ainda mais quando são essas pessoas que têm a maior possibilidade de desenvolver algum tipo de vínculo ou de relacionamento que permita o cuidado, né, com essa população na ponta. Então, acho que talvez esse fosse o caminho, mas acho que é um pouco difícil de chegar lá, assim, atualmente. Ah, Cássio, tá vendo? Você arrasou. Obrigada mesmo. E é isso, né? Eu tenho visto, na verdade, eu nem sei exatamente como que está aquela ação do governo com o hotel para acolher, foi isso? Moradores de rua? Ou eram, não sei se eram todos ou se eram só os mais velhos, né? A partir de tal idade. Como que foi esse processo? Sabe dizer?
Teve uma tentativa com os hotéis, que seriam para a população mais idosa, mas eles abriram um outro ponto de pernoite que ficou no autódromo ali atrás da Asa Norte, né? E aí foram montados tipo acampamentos, e aí a população iria lá pegar doações e passar a noite, assim, é um local relativamente seguro e onde teoricamente não haveria contaminação, né? Mas ao mesmo tempo foi um local pouco divulgado, muito fechado, e é uma população que de certa forma é muito desconfiada com essas ações mais minúsculas, assim, mais escondidas, né? E tá certa também de estar desconfiada, dado o histórico do governo, né? Então foi uma ação pouco efetiva, mas foi uma ação, né? De certa forma, foi uma É ação. isso que eu ia perguntar, né? O que, assim, do seu ponto de vista, o que, que você achou dessa ação, né? Se de fato teve uma efetividade, o que você ouviu falar por aí. Mas, assim, de maneira geral, foi como outras ações dentro do Brasil, assim. Conversando com outros parceiros, a gente percebeu que a população em situação de rua aderiu pouco à maior parte das ações tomadas pelos governantes, por desconfiança dos governantes, e por achar que o vírus era bobagem, assim, por falta de acesso à informação, por falta a maneiras de acesso à informação que fossem convincentes para eles, entende? Então, nesse processo, eles acabaram aderindo pouco a qualquer tipo de atividade, basicamente, ainda que houvessem algumas poucas ações dos governos que não chegaram de fato, atender a toda essa população. Certo. Temos uma pergunta aí da Câmara, né? No que o Cássio está se dedicando no mestrado? Conta mais. Meu mestrado, eu estou no programa de Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional. Ele é do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, que é o CEAM, na UNB. Ele é um programa multidisciplinar, né? E aí, dentro desse mestrado, eu estou tentando descobrir como que funcionam os processos de cuidado do consultório na rua. Porque a gente tem a ideia, depois da experiência com o Observa, que o consultório na rua é um dos únicos equipamentos que, de fato, consegue acessar a população em situação de rua e levar cuidado para essa população, né? Eles são uma espécie de ponte, estabelecem uma ponte entre o cuidado do governo, né, e do SUS e essa população que nenhum outro serviço consegue estabelecer de maneira alguma, né? E para estabelecer esse cuidado, essa ponte, eles utilizam de estratégias das mais diversas e boa parte dessas estratégias fogem do que geralmente a gente está acostumado a ver institucionalmente. E uma das principais é o de ir realizar esse cuidado na rua, né? E aí a minha ideia é entender o que está por trás dessa relação entre o consultório na rua e a população de rua, além desse ir para a rua, né, cuidar, que permite que esse equipamento desenvolva tão bem um cuidado com a população que, teoricamente, deveria ser desenvolvido por todo e qualquer equipamento de saúde, né? O que tem atrás dessa relação que faz esse equipamento tão único a ponto dele conseguir desenvolver cuidado com quem, teoricamente, não consegue cuidado de forma alguma? E aí eu estou entrando nisso boa parte a partir de algumas experiências do Observa Pop Rua, incluindo vários vídeos que a gente tem que estão nessa página e estão no YouTube, e a partir de algumas análises externas também que foram feitas agora, né? Foram os últimos vídeos, na verdade, foram feitos agora durante a pandemia. Mas é basicamente isso. Legal. Então, assim, para a gente ir assim, para os finalmente, né? Na verdade, é um último ponto a ser tratado, mas vocês sintam-se à vontade para achar que deve falar sobre mais algum assunto, comentar sobre o que o colega falou, né? Então, assim, hoje, o que você tem visto, vivido e vivenciado no lugar que você ocupa hoje? Carol, pode ser você? Pode. Mais a respeito da saúde coletiva, né? Isso, exatamente. O que você tem visto, vivido e vivenciado no lugar que você ocupa hoje, relacionado à saúde coletiva? Bom,
o fazer sanitarista. Eu estou fazendo também especialização em saúde coletiva pela Fiocruz aqui de Brasília, e também tem sido um espaço de muitas trocas, né, de muitas experiências positivas, porque no curso a gente acolhe também estudantes de outras áreas do conhecimento. E quando eu me inscrevi, eu imaginava que teríamos bastante, né, formados em saúde coletiva e nas áreas de saúde. Mas lá a gente tem pessoas que são de outras áreas do conhecimento. Nós temos pessoas que trabalham na área de comunicação social, que são formadas na parte de comunicação social e que atuam hoje no Ministério da Saúde. E também já tivemos alunos de outras áreas, desde a área do direito, outras áreas do conhecimento que têm interesse pela saúde, relações internacionais. E aí a gente vê o quanto a saúde coletiva tem impactado também em outras áreas, né? Tem despertado essa curiosidade. E é muito legal, porque, assim, a gente teve colegas que no início do curso falavam, eu sou formada em relações internacionais, eu sou muito feliz de ser formada nesse curso, ou em X curso. Mas hoje eu digo que eu sou sanitarista, e aí eles querem apropriar essa questão do ser sanitarista por eles verem a importância que tem. Então, assim, vários dos nossos colegas atuam no Ministério da Saúde, na Secretaria de Saúde do DF, do entorno, né, aqui do Goiás. Então, assim, eles entendem o quanto a saúde coletiva tem sido, o conhecimento da saúde coletiva tem sido importante também na área que eles atuam, que é uma área, assim, digamos, transversal, né, o eixo que eles atuam. E na minha prática mesmo profissional, eu vejo o quanto é importante quando eu vou trabalhar diretamente com os catadores, né? Porque eu atuo numa área que é buscando a estruturação desse grupo de catadores. Então, assim, eu chegava em cooperativas que eles não tinham nem sequer documentos formalizados. Eles não tinham organização, assim, às vezes o controle, a gestão, eles não tinham. Então, eles ficavam à mercê. Eles recebiam um relatório e aí eles não conferiam, porque confiavam, às vezes, no comprador, confiava outra pessoa, não sabiam se, por exemplo, aqueles materiais estavam ali dando lucro ou dando prejuízo, e mesmo assim estavam trabalhando no dia a dia. Então, foi, assim, conhecimentos que eu trouxe da academia, né? Da economia da saúde, eu transformei um pouquinho para a área da economia deles, a questão da gestão, a questão, muitas vezes, do empoderamento das mulheres mesmo. A gente também consegue trazer um pouco. E, assim, o meu trabalho, ele tem sido voltado, nesse momento, mais para mulheres. Antigamente, eu trabalhava mais com gestão, propriamente dita, mas eu acho que a gente vai se descobrindo, né, nesse caminho. E aí eu tenho trazido também uma questão de empoderá-las, porque a gente tem a maior parte dos catadores como mulheres, e por que elas não estão assumindo a gestão? Então, assim, são desafios, são conquistas, mas também são tensões, que é o tema lá do TCC da Fiocruz, conquistas e tensões das catadoras. Que legal, Carol. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Se você estiver pronto, compartilha com a gente. Sim, com certeza. Eu fiquei super curioso aqui, inclusive. O mestrado também, Cássio. Vai demorar um pouquinho para sair ainda. Vai, mas vai sair. Vai. Então, Cássio, você, né, assim, o que você tem visto, vivido e vivenciado no lugar que você ocupa? Eu estou no programa que é interdisciplinar também, né? Então, tem gente de muito lugar, de muito curso. Atualmente, eu sou o único da saúde coletiva lá, mas não sou o único da saúde. Tem uma galera da enfermagem, tem uma mina da geografia da saúde, assim, tem gente de muito lugar. E o que me deixa assim mais claro, na verdade, é a clareza com que um bacharel de saúde coletiva vê a saúde como algo coletivo dentro de qualquer discussão. Chega a ser engraçado, assim, que em alguns debates, por exemplo, como em políticas públicas, ou debates sobre desenvolvimento, a ideia de saúde, quando colocada dentro dessas áreas, ela ganha uma ideia muito minimalista, né? E para a saúde coletiva, automaticamente a saúde é vista como algo gigantesco. A gente, ao pensar saúde, a gente imagina um campo enorme com várias intersecções, com vários conjuntos cruzando.
E isso é, até certo ponto, de uma abstração dificultosa ainda para outras áreas, né? E eu acho que esse talvez seja o maior diferencial, seja para mim, né, o maior diferencial da saúde coletiva, quando ela tenta entrar em outras áreas, assim, né, nesse tipo de relacionamento com outras áreas ou com áreas tão diversas, né? A nossa percepção de saúde, até comparada com alguns outros profissionais de saúde, ela é muito ampla e ela tem a capacidade de relacionar áreas outras como ninguém. Assim, essa é a minha visão, né? E isso fica muito claro do lugar que eu tô, que é de se relacionar com outras áreas nesse processo formativo, né? Dentro da academia, então, é quase como um processo básico de se pensar saúde coletiva, né? É relacionar ela a outras áreas e entender como ela se manifesta junto dessas. Queria aproveitar esse restinho de tempo que eu tenho aqui para saber de você, Núbia, na verdade. E queria que, se possível, você falasse um pouquinho mais da relação que você entende entre o meio ambiente e a saúde coletiva. Assim. Essa é uma relação que eu tinha muita dificuldade de perceber, que eu tinha certa ignorância mesmo de perceber durante a graduação, mas que é algo extremamente importante, né? Como a própria Carol estava falando, fica muito nítido a gente pensar o meio ambiente e todo esse processo dos catadores dentro da pandemia é um processo muito claro, né? Mas pensar isso fora, às vezes, pode ser algo um tanto trabalhoso. Se você pudesse comentar para a gente, acho que seria maravilhoso poder ouvir. Travou um pouquinho no final aqui, mas Cássio, você falou comigo, a Carol. Com as duas, na verdade. Quando. Não, então, né? Eu posso começar e a Carol pode complementar. Muito legal o seu interesse em saber um pouco mais sobre o que a gente faz. Se você não tem um ambiente, né, um lugar ambientalmente equilibrado, você não vai ter saúde. Se você não tem saneamento, você não vai ter saúde, né? O saneamento é o básico, né? Já o nome próprio já diz. Consequentemente, não tem saúde. Então, eu sou palestrante do programa Adasa na Escola. A gente visita escolas públicas e privadas do Distrito Federal para falar sobre o uso racional da água e a destinação correta dos resíduos sólidos. Então, eventos também a gente atende, né? Eventos das administrações, instituições privadas também, quando a gente recebe esse convite. Então, assim, a gente busca levar informação para crianças e adolescentes, informação que talvez elas não tenham em casa e que não tenham na escola tão profundo. Talvez ouviram falar que é super importante a separação dos resíduos. A garrafa PET é reciclável, mas ela sabe que é reciclável, mas não sabe o porquê que ela está fazendo aquilo. O impacto que aquilo futuramente vai ter para a vida dos filhos dela, né? Dos netos dela. Então, assim, é algo muito, muito complexo, né? Então, a educação ambiental, ela vem nesse contexto de promoção da saúde mesmo, né? Quando eu entrei, por exemplo, na DASA, eu ia, algo que marcou, né? Quando eu ia dar palestra para as crianças, e eu ia falar um pouquinho do descarte correto dos medicamentos, de seringas. E aí eu perguntava para as crianças assim, quem aqui, num pátio assim, você imagina o pátio, com 200 crianças, 300 crianças, e você pergunta quem aqui conhece alguém ou a avó, o tio que tenha diabetes. Aí você via aquele tanto de criança levantando as mãos. As próprias crianças falam, eu tenho, tia, eu uso essa agulhinha aí. Toma insulina. Aí você tem, o que você faz, né, com essa agulhinha? Eu jogo no lixo lá de casa, minha mãe joga lá no lixo de casa. Então, assim, aquilo foi me preocupando tanto,
tanto pela dimensão da quantidade de crianças dizendo que tinha diabetes, né, o porquê, né, a minha avó, o meu tio, a minha mãe, o meu pai, e aí eles tomam a insulina, e tá, aí eu peguei imagens, fiz recortes aqui em casa também, as imagens que eu uso, fotos reais mesmo, né, de vidro quebrado, que eu mostro que é importante eles embalarem, não jogar solto no lixo para não cortar os catadores, e aí eu mostro a imagem para eles de uma garrafa de PET ou um líquido de amaciante, pedindo para eles colocarem toda vez que usar a insulina lá para depois levar para um posto de saúde, né? Por que eu não posso jogar direto ali no meu lixo comum? Aí eles param para pensar, é mesmo, né? Fura o saco e vai furar a mão do lixeiro. Então, assim, coisas que você vai descobrindo, você vai vivenciando que talvez para a gente que está nesse contexto do dia a dia é natural, para eles não. Então, falta informação, né? Falta a gente se engajar para a gente levar essa informação. Então, ali daquelas 100 crianças que estão ouvindo, se 50 levar essa informação para casa, que meu remédio vencido não pode ir para o lixo comum, tem que levar para o posto de saúde, para a farmácia que já recolhe, não joga na pia, não joga no vaso, não joga no lixo comum. Então, assim, se 50% daquelas crianças, que eu sou assim, eu reforço, eu falo, vocês vão chegar em casa e vão falar o quê? Papai, mamãe, aprendi na escola hoje que remédio vencido eu jogo no lixo comum. Aí até eles repetirem comigo que não pode jogar no lixo comum e no motivo. Eu levo vídeos impactantes também. Então, assim, e também trabalho com linguagens diferentes para cada faixa etária. Então, assim, são essas informações que podem não, que vão promover saúde para a população, saúde para aquela casa. Então, assim, eu sou suspeita porque eu sou muito apaixonada. Por isso, eu gosto muito de ensinar, e quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E todos os dias é um aprendizado novo, né? Todos os dias é uma novidade que aparece e que sensibiliza cada vez mais a gente. Mas eu vou ficar falando aqui muitas coisas, muitos exemplos. Carol, por favor, pode completar. Sim, é exatamente isso que você falou, Nubia. E a gente vê que essa questão do meio ambiente, a relação do meio ambiente e do homem, muitas vezes ela assim, era para estar tão presente, né? Porque às vezes vai falar em meio ambiente com alguém, a pessoa fala, mas você está falando lá da floresta amazônica? Não, a gente está falando do meio ambiente que a pessoa está aqui ao lado, que a pessoa está vivenciando, né? Que é o contexto mesmo de vida. E eu acho interessante porque, assim, os catadores, eles sempre usam uma estratégia, assim, meio que defensiva quando a gente fala como você define seu trabalho, que foi uma das várias entrevistas que a gente já fez. Então, eles falam, não, além de catador, eu sou um agente ambiental. E aí a gente foi fazer algumas outras entrevistas, né, para saber quais eram os conhecimentos deles. E a gente via que, por exemplo, os catadores muitas vezes não conheciam as formas de contágio da dengue, que é algo que está intimamente relacionado ao trabalho deles. Porque quando a gente não tem resíduo disperso, a gente consegue reduzir, né, o número de casos de proliferação do mosquito, etc. e tal. A gente perguntava de forma bem simples mesmo no questionário. Você conhece a aparência do mosquito? Você sabe diferenciar pela aparência e supor que aquele seja um mosquito? Então, eles não sabem, não sabiam. E aí, a gente vê a necessidade de atuar exatamente nessas áreas, né? A gente viu que eles não conheciam, embora eles trabalhavam numa área que até dentro da cooperativa podia ter foco, né, do mosquito, porque fica material acumulado lá. Então, é natural que possa ocorrer, né? Não é ideal, mas pode ocorrer. Então, a gente levava o pessoal da vigilância ambiental mesmo, da Secretaria de Saúde, os professores da UNP, o professor Obara esteve com a gente, Marcos Obara esteve com a gente várias vezes para explicar. Então, ele levou os vetorzinhos, sabe, para eles verem como é que era realmente o mosquito, como é que eles faziam a prevenção, e o pessoal da vigilância visitou com eles as áreas. Olha, esse local aqui é um local de risco, então precisa cuidar desse material, o material não pode ficar condicionado dessa forma. Então, às vezes, a pessoa está naquele cotidiano, mas ela está tão ali, né, tem que trabalhar, tem que produzir,
tem que separar o material, tem que vender, tem que fazer isso e aquilo. E às vezes não preocupa com a saúde ocupacional mesmo, porque dentro da cooperativa a gente pode ter AD. Então, assim, essa relação meio ambiente homem a gente tem que se atentar, porque é dentro da nossa casa que às vezes acontece e a gente não nota. Vocês têm TO lá trabalhando com vocês ou não? Dentro da cooperativa que você fala? Isso. Não. Na cooperativa, assim, na Recife a Vida é a mais estruturada aqui do Distrito Federal. Eles, assim, tinha eu da área da saúde, mas eu não atuava, assim, com carteira assinada como sanitarista. Eu atuava na parte de coordenação, então eu cuidava de muita coisa e da saúde coletiva quando sobrava um tempinho, porque eu cuidava de 11 contratos, então, assim, eram muitas demandas também. Então, eu ficava buscando, e, assim, eu buscava, voltando só um pouquinho, eu buscava as articulações para que eu conseguisse desempenhar meu trabalho, né? Então, a gente fez parceria com o consultório na rua, que atua no Centro de Saúde 5, lá de Ceilândia, que ia visitar os catadores, com o CDF, que disponibilizava professor de educação física para fazer ginástica laboral 3 vezes por semana para eles. Então, assim, eram as parcerias que eu ia trabalhando. Ah, vai ter Dia da Mulher, eu buscava o pessoal da projeção, de qualquer instituição que estivesse perto, os meninos da UNB, para fazer ações com eles. Então, assim, eu ia nessa articulação, né? TO a gente não tem. Hoje eles contrataram um assistente social, que é já um ganho muito grande. Muito grande. Poxa, que bacana, o projeto é muito completo e você articula com tudo que falta, né? Você estabelece um tipo de rede diferente, hein? Muito massa. A gente vai buscando essas redes, né? A gente vai vendo quais são as demandas e vai articulando. Por exemplo, no início, a gente não tinha uma estrutura lá para produzir os alimentos, né? As refeições. Então, a gente fez uma parceria com o Mesa Brasil, e aí eles doavam os alimentos, verduras, até alimentos secos mesmo, próximo à data de validade do programa deles, eles doavam. Então, os catadores levavam esses alimentos para casa para cozinhar para si, né, para os seus familiares. Hoje em dia, a Recife a Vida tem uma estrutura muito boa, que tem um refeitório, que tem alimentação. Então, eles tomam café da manhã, eles almoçam e eles lancham. E boa parte desses alimentos vem do Mesa Brasil. Então, assim, é excelente. Nossa, Legal. Gente, a gente já está aqui há mais de 1 hora. Opa. Falando, e assim, uma discussão muito rica, né? Se deixar, eu sei que tanto para o Cássio, para a Carol, para mim, a gente vai ficar aqui por muito tempo. Vai mesmo. Gostaria de agradecer muito, 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 muito ao Observa Pop Rua a oportunidade de estar aqui, assim, né? Tomando conta do que eu fui, fazendo uma mediação tão importante para todos nós, sanitaristas. Agradeço a participação da Carol com todas essas informações riquíssimas, ao Cássio, né, que teve aí essa correria da qualificação, ainda bem que deu para passar e ainda conseguiu estar aqui com a gente, com toda a disposição. Agradecer o carinho de vocês, a Tâmara, o Jabu, a todos os envolvidos, né? E que eu estou aqui também à disposição para o que precisar, que estiver ao meu alcance. Né? Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não trabalha, né? A gente não pensa se é sábado, se é domingo, se é feriado. A gente faz com prazer, a gente faz com amor. E compartilhar conhecimento é um amor, né? Que a gente transmite. Então, agradeço a todos vocês a participação e deixo assim a fala final para vocês, para a gente fechar com chave de ouro. Vamos agradecer imensamente, né, ao Observa Pop Rua, principalmente a pessoa da Tâmara Rios, que falou comigo. A Tâmara foi uma colega de curso e alguém que eu sei que eu vou levar para sempre, assim como você, Núbia, que a gente conseguiu construir, né, muitas coisas juntos. A gente esteve junto em muitos momentos. Então, assim, foi muito rico para mim. Conhecer o Cássio também foi excelente, um prazer imenso conhecer o Cássio, o trabalho dele. Então, assim, eu agradeço a oportunidade, só tenho gratidão, fiquei muito feliz. Não tenho muita experiência com live, fiquei nervosa,
Mas agradeço bastante, de coração, assim, fiquei muito feliz e permaneço à disposição de vocês. Qualquer momento que vocês precisarem, quem quiser, tiver o interesse de conhecer cooperativas, de conhecer o trabalho dos catadores, pode entrar em contato comigo. Se quiser levar uma escola, se quiser levar uma instituição para conhecer o trabalho deles, também pode entrar em contato comigo. Só esperar esse momento, né, que a gente está passando, que vai passar, mas aquilo que vocês quiserem, assim, relacionado aos catadores, que eu puder ajudar, o que eu não souber, eu também tento articular, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Carol. Tá. Queria só agradecer, né? Eu acho que essa, sei lá, a segunda live que eu faço como convidado, é até estranho. Queria muito agradecer a Núbia, foi maestral a mediação. Queria agradecer a Carol também por ter topado. Enorme prazer conhecer as duas, né? Que são minhas conterrâneas da Ceilândia, mas que a gente nunca tinha se trombado nessa vida de saúde coletiva. E agradecer a todo mundo, né, que passou aí, gastou um tempinho com a gente e que topou conversar. Obrigadão. Obrigada, gente. Um abraço, um bom final de semana para todo mundo. E qualquer coisa aí, estou no WhatsApp. Tá bom. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Deus também. Tchau, tchau.